Então, pura e simplesmente não há eletricidade. Ou seja, não há internet, não dá para tudo o que seja de pôr à tomada não funciona. Portanto, não dá para carregar computadores, telemóveis, frigoríficos, congeladores, as placas elétricas de cozinhar, qualquer outro utensílio de cozinha, por exemplo, air fryer, forno, tomar banho de água quente. Não dá para fazer imensas coisas. Eu tenho a placa elétrica, portanto não consigo cozinhar. Tomar banho de água quente também não dá. Carregar computador, iPad não dá. E isto é cá em Portugal, é em Espanha, França, e eu não consigo ver as notícias, não tenho televisão, não tenho internet, os meus dados móveis não estão a funcionar, não tenho rede. Não sei também sequer o que é que estão a falar nas notícias, portanto, isto é mesmo muito estranho. É uma sensação mesmo muito estranha. Ai, sério. Eu, de manhã, acordei às 6:30 da manhã. De momento, são... não sei se dá para ver... 13h24. E hoje é dia 28 de Abril. E de manhã, então, estive no estágio. Pensava que ia ser um dia normal. Portanto, ia ter estágio de manhã, depois ia almoçar, depois ia para a faculdade, depois ia ter uma aula na qual ia ter teste das 6 às 7 e depois ia ter aula de inglês. E ia chegar já meia hora atrasada, aula de inglês, ia ter de ficar na faculdade para ter a aula de inglês até às 8 da noite e depois vinha para casa. Mas os planos mudaram-se completamente. A minha faculdade, e pelo que eu sei, as outras também aconteceu isto, pelo menos nas que eu conheço as pessoas, porque consegui falar com elas, eles fecharam a minha faculdade e cancelaram as aulas todas que iam haver. E eu estou em casa, cheguei agora há pouco a casa. Eu não vos vou dizer quantas escadas é que tive que subir porque os elevadores não estão a funcionar. Então tive de subir muitas escadas, mesmo. E os transportes também estão um caos porque o metro não está a funcionar. Inclusive eles fecharam já o metro com as grades, as pessoas não conseguem mesmo já entrar dentro do metro. Portanto agora só dá para usar autocarros. Comboios também não estão a funcionar. Pelo que eu vi, os semáforos não estão a funcionar também, nada. E falaram-me também que nas bombas de gasolina é preciso eletricidade para pôr o gasóleo e a gasolina. E pelo que me disseram, ou seja, vai deixar de ser possível abastecer os carros. E os carros elétricos também precisam de eletricidade. Portanto, isto é mesmo uma coisa completamente chocante. Outra coisa também, mesmo muito... Eu fiquei impressionada, mas faz sentido, mas é mesmo muito chata. Os supermercados, pelo que eu ouvi, pelo que me disseram, eu não sei. Isto porque eu antes estava com dados móveis, ou seja, quando isto começou, e eu já vou chegar lá, as pessoas começaram a falar e tudo mais. Mas os supermercados estão fechados. Portanto, não dá para comprar comida. Passar as compras, pelo que me disseram, é tudo por código de barras e é preciso eletricidade. Portanto, é mesmo uma coisa muito incrível. E está assim cá em Portugal e também está um pouco por toda a Europa. Eu não sei, sinceramente, porque é que isto aconteceu. Não sei. É muito assustador, mas... o que é que se há de fazer? Não consigo fazer nada. Estou aqui e não consigo falar com ninguém. Nada. E então, era um dia normal. Eu apanhei o metro e apanhei o autocarro para ir para o estágio.
Demorei 1 hora e 40 minutos para chegar ao sítio do meu estágio, ao hospital do meu estágio, que foi o Hospital Beatriz Ângelo, que é em Loures. E estava tudo normal. As consultas deram-se todas das 9 ao meio-dia. Estava lá a escrever no iPad as coisas das consultas, o médico estava lá no computador a registrar as coisas todas. Entretanto, nós acabámos as consultas um pouquinho antes do meio-dia, para aí uns 20 minutos para o meio-dia, não sei muito bem, a altura em que nós descemos e fomos para o sítio do hospital de dia. E o que é que aconteceu aí? A luz foi abaixo. Mas voltou 10 segundos depois, para aí. E eu, ok, prontos. Já aconteceu antes a luz ir abaixo, assim cá em Lisboa. Eu lembro-me de estar em casa e da luz ter ido abaixo, já umas 2 vezes para aí. Portanto, tudo ok. Estou continuando. E pá, a rede vem, a rede vai. Agora estou sem rede novamente e eu estava a pedir para o meu namorado me imprimir umas coisas que eu precisava no trabalho dele, porque supostamente eles lá no trabalho têm geradores. Os sítios onde eles têm geradores conseguem ter ainda eletricidade, energia. Eu estava a pedir-lhe, só que depois, entretanto, isto foi abaixo e estava aqui a tentar mandar mensagem, conseguir ligar os dados móveis, o WhatsApp, porque eu preciso de mandar o documento, mas não dá, isto não funciona. Continuando, e espero estar a começar no sítio certo, de onde eu parei. Exato, portanto, já aconteceu a luz ir abaixo cá em Lisboa antes. Então, e depois como voltou tão rápido, pronto, foi tudo normal. Depois nós subimos, eu mais uma colega minha e mais o médico que estava connosco, assinámos a folha de presença e pronto, e despedimos do médico. Entretanto, eu fiquei lá porque eu fui lá para o hospital com uma amiga minha, que também ficou no mesmo hospital que eu, a fazer o mesmo estágio, só que ficou com outro médico e com outras pessoas. Nós não conseguimos ficar juntas neste estágio. E então nós combinámos ir juntas para lá, mas depois eu saí mais cedo que ela e fiquei lá na sala dos médicos à espera dela, porque nós tínhamos acabado um pouco antes do meio-dia, que é a hora em que é suposto acabar o estágio, e então fiquei lá a fazer tempo. E eu peguei no telemóvel, fui às redes sociais, fui ao WhatsApp e as pessoas estavam todas a falar que a luz tinha ido abaixo, que a eletricidade não estava a funcionar. E eu não estava a perceber nada daquilo. Entretanto, é que associei então, quando a luz foi abaixo durante 10 segundos, quando nós fomos para a zona do hospital de dia, que foi então quando isso aconteceu, que a eletricidade foi abaixo. Entretanto, eu nem pensei muito bem na situação e fiquei no telemóvel a falar com as pessoas, mas há um pormenor. Não sabemos quantas horas é que vamos estar sem eletricidade e eu estava já com 10% de bateria no telemóvel. Entretanto, sabe-se lá como, eu lembrei-me de pôr a powerbank a carregar. Eu tenho esta powerbank há uns anos, acho que há 2 ou há 3 anos. Se dizem qual é a marca, sinceramente. Inyu? Não sei. Eu não sei se conseguem ver, ela tem 46% de bateria. Esta powerbank é bastante boa. Ela consegue carregar o telemóvel. Penso que já carreguei umas 4, 5 vezes, 100%. E ela tem sempre imensa bateria. Eu tenho 46% na powerbank e por acaso levei-a hoje para o estágio. E por lá carregar depois, mas só carregou 1%, porque demora bastante tempo a carregar. Então não valeu muita coisa e eu não pus mais nada a carregar. E então, ontem à noite eu tinha carregado o computador, portanto ele está praticamente no 100%. A iPad eu usei hoje e não tinha muito carregado, tenho 20%. O telemóvel carreguei um pouco na powerbank, porque era mesmo preciso, tenho 30%. Mas isto não é o mais importante, porque eu não consigo fazer nada. Então estava lá no estágio e tal. Depois, entretanto, a minha amiga saiu do estágio dela. E depois nós conseguimos e tivemos boleia de uma colega que estava lá a fazer estágio e ela deu-nos boleia para a faculdade
Isto porquê? Porque nós íamos para a faculdade para depois ficarmos lá a estudar, porque depois íamos ter aula. Íamos almoçar na cantina que tem lá ao pé da faculdade. Resultado, nós fomos a falar no carro sobre isto, que tinha havido uma baixa de eletricidade, mas tudo assim na brincadeira. Então nós depois chegámos lá à cantina e começámos a lembrar-nos assim quando estávamos a andar para lá que é preciso eletricidade para pagar as coisas, por exemplo. Estávamos com medo então que não desse, por exemplo, para cozinhar também, para manter a comida aquecida. Pá, prontos. Chegámos lá à cantina, eles estavam a escrever à mão. Tínhamos que dar o nosso nome e o nosso número de aluno, e eles apontavam e eles depois vão-nos descontar esse dinheiro, porque nós temos um cartão da faculdade que dá para carregá-lo com dinheiro para ir à cantina. Então eles vão descontar aí, supostamente. Conseguimos comer, tivemos muita sorte porque eles fizeram pouca comida depois, como houve o apagão. Não é, eu não sei se é apagão que se diz, mas é uma palavra mais simples do que a baixa da eletricidade. Então nós conseguimos comer, mas nós chegámos lá mais ou menos à 1h30, penso eu. Se a nossa colega não nos tivesse dado boleia, nós estávamos feitas, porque primeiro, o metro não está a funcionar. E nós tínhamos ido de metro e de autocarro, portanto, íamos ter de apanhar autocarro em vez do metro. Problema, os autocarros estão cheios, filas gigantes para entrar nos autocarros, porque não há metro, não há comboio. E disseram, mas não sei, não vi as notícias, não consigo ver, não tenho rádio também, não sei. Mas disseram-me que houve pessoas que ficaram presas dentro do metro. Não sei se isto é verdade ou não, mas deve ser mesmo uma sensação horrível, mesmo muito claustrofóbica. Olhem, só sei que hoje, de manhã, apanhei metro, não dava para entrar. Eu tive mais ou menos que a correr, a andar rápido, de porta em porta do metro, porque estava tudo cheio e eu fiquei espremida lá numa, e porque eu tive mesmo de entrar. Eu não podia esperar pelo próximo e o próximo poderia estar igual, porque tinha o estágio e era mesmo o tempo todo contado para depois conseguir apanhar o autocarro a tempo. Mas então conseguimos comer, mas houve pessoas que já chegaram mais tarde e já não havia comida, porque eles fizeram menos comida, pronto, enfim. E entretanto, eu almocei com essa minha amiga, que teve o estágio no mesmo hospital que eu, mas as nossas outras duas amigas, pronto, nós íamos ficar juntas a estudar na faculdade hoje, almoçaram lá na faculdade e elas, antes, quando dava para ligar e tal, porque agora não está a dar e os dados também não estão a funcionar, pelo menos para mim, elas disseram também que a faculdade estava toda escura, portanto não havia mesmo eletricidade. A cantina, mesmo na faculdade, porque há uma cantina mesmo dentro lá da faculdade, é a cantina da faculdade e do hospital, portanto vão lá comer alunos, médicos, pacientes, mas nós fomos comer a outra cantina, que é uma onde vão mais os universitários, e que é fora da faculdade, mas é ao pé. Mas elas disseram que não estavam a servir comida e que estava tudo às escuras lá. E elas comeram lá. Entretanto, depois eu estava a conseguir aceder aos dados móveis ainda. Fui ao WhatsApp e mandaram mensagem. É uma das pessoas que está assim, pronto, entre os alunos, que está mais dentro das coisas da organização e está interligada com mais projetos e com os professores. Essa pessoa mandou mensagem a dizer que não iam haver aulas hoje à tarde. Portanto, não vou ter aula agora à tarde e eu não sei em relação ao inglês, mas acho que também não vai haver, porque eu ia ter inglês também online, mas acho que também não vai haver. Mas ela mandou mensagem pelo WhatsApp de uma forma super informal e mesmo ela disse isso. Porquê? Porque não estavam a conseguir mandar mails a avisar sobre isto. Portanto, e nós acreditamos nesta pessoa, tipo, ela não ia estar a inventar nem nada disso. Portanto, depois a minha amiga foi para a casa dela e eu fui para a paragem para apanhar o autocarro para vir para casa. Estava uma confusão gigante.
A minha amiga mora mesmo ao pé da faculdade, portanto ela foi a pé, quem me dera. Dava uma confusão gigante mesmo, mas deu tudo certo. Há um truque que eu descobri enquanto estava no autocarro. Há alguns autocarros cá em Lisboa que são elétricos e que têm carregadores assim nas paredes, mas só tem uns 2 carregadores para aí. E as senhoras estavam a falar sobre isso, porque é que ele tinha, e é preciso um carregador com entrada USB, portanto não é a entrada normal assim da Apple, do iPad, do computador, do iPhone, é um assim maiorzinho. Eu não tinha, mas também elas estavam a carregar, portanto vou andar de autocarro para carregar as coisas que precisar. Problema. Eu uso o Notion para estudar, é o que eu estou a usar, e é preciso internet. Eu no iPad tenho a aplicação do Notion instalada, no computador não, é mesmo online. E no iPad eu estive agora a ver e eu consigo ver o texto, mas não consigo ver as imagens, que é bem chato porque eu vou ter teste sexta-feira. E esse teste sai imensas imagens de olhos e de doenças nos olhos, e nós temos de conseguir identificar que doença é a partir das fotos dos olhos e tudo mais. Portanto, estou um pouco preocupada, não sei como é que vou fazer isto. Eu na verdade não sei como é que eu vou fazer o resto do meu dia, como é que vai ser o dia da manhã, por exemplo. Eu não sei mesmo, porque eu amanhã também tenho aula, até iria ter aula de psiquiatria de manhã, das 9 às 10h30 e depois das 11 à 1. Mas vai haver aula? Não vai haver? Não sei. Não sei. Mas eu acho que me esqueci agora de contar uma cena, agora que estou a pensar. Quando eu estava no Hospital Beatriz Ângelo, a eletricidade lá estava a funcionar. Isto porquê? Porque eles, em muitos sítios assim importantes, têm geradores. Então os geradores têm capacidade de aguentar mesmo sem termos a eletricidade, eles têm lá a energia. Portanto, eles estavam a usar geradores lá no hospital. Eles fecharam a minha faculdade e a minha faculdade é integrada no hospital, mas eles não nos deixam estar a meter-nos lá dentro do hospital para carregar as coisas. Depois, quando estava a andar porque eu passei à frente da faculdade para apanhar o autocarro para vir para casa, cruzei-me com uns amigos meus que estavam a vir da faculdade. Eles disseram que estava um caos, que as pessoas estavam a correr pelos corredores para conseguirem arranjar fichas, tomadas que carregassem as coisas. Um deles disse que para entrar em casa dele é preciso pôr um código, então ele não sabe se vai conseguir entrar em casa, porque supostamente é preciso eletricidade para isso. E ele está super sem saber o que é que vai acontecer. Espero que ele, por esta altura, ele já descobriu, não sei se conseguiu entrar em casa ou não. E pronto, e nós vamos ter todos testes de oftalmo na sexta, e isto é complicado porque estamos na era da tecnologia, portanto isto aqui tudo, a vida está toda dominada pela tecnologia, pela eletricidade, e realmente agora vermos de repente sem eletricidade é uma coisa assustadora e que nos impede de fazer imensas coisas. Então, olhem, eu estou muito à toa. Tenho a powerbank, tenho o telemóvel, tenho um livro para ler. Vou lê-lo em vez de ver uma série, por exemplo. E o que eu vou tentar fazer aqui no meu iPad é... Ou seja, eu vou mostrar para ver melhor. Ai, acho que não dá para ver nada. Ai, ai. Mas isto está com a luz máxima do ecrã. Olha, eu não sei se conseguem ver alguma coisa. As imagens não aparecem, não sei o que faça, mas dá para ler as coisas. Pronto, o problema é isto, é de não ter net, e porque eu gosto também de pesquisar coisas no Google para me explicar melhor, ou no chat GPT,
e não há esse recurso que nós tanto estamos habituados, não é? Hoje em dia é assim. Mas olhem, logo à noite não vai haver luz. Eu tenho algumas velas em casa. Eu acho que vou acender as velas. Fica de noite pelas 8 da noite, mais ou menos. Eu estou contente porque ontem fui ao ginásio e ontem fui ao ginásio das 7h30 às 8h30 para aí, ou das 8 às 9 da noite. Acho que foi das 8 às 9 da noite. E eu estava para não ir porque já era tarde, mas eu pensei, não, tenho de ir. E olhem, ainda bem porque agora não está a funcionar. As máquinas para o cardio não estão a funcionar, a luz não há, ar-condicionado, porque no ginásio fica mesmo quente. E é verdade, uma amiga minha, a amiga que estava comigo lá no hospital, no estágio, ela disse-me, enquanto estávamos no carro a vir para a faculdade, para a cantina ao pé da faculdade, que o ginásio dela pôs uma publicação a dizer que eles iam fechar porque não tinham eletricidade. Portanto, ginásios também estão fechados. Não sei se me estou a esquecer de alguma coisa. Tenho outra coisa para contar. Uma amiga minha, porque ela está na Madeira, ainda não veio cá para Lisboa, mas ela também está cá na faculdade, e ela vinha hoje para cá, agora à tarde, e ela foi para o aeroporto, perguntou à senhora lá da TAP como é que estavam as coisas, ela despachou a mala, a senhora disse que estavam ok, e depois ela recebeu uma mensagem a dizer, 1h30 para aí, que recebeu a mensagem a dizer que o voo estava atrasado e que às 2h15 iria receber novas informações. Não sei se recebeu alguma coisa ou não, vou tentar ver se... Ai, não dá, minha net não dá, os meus dados não me dão. Estava com esperanças. Não. Olhem, é o que temos. Depois venho dizer mais coisas. Entretanto, eu fiquei sem bateria, então não gravei mais nada. Eu estive a ler um pouco, como mostrei, e depois fui ao supermercado porque se isto se prolongasse até amanhã não ia ter assim comida porque só tinha agora para o jantar. Entretanto, conseguem ver até a sombra aqui, portanto a luz já voltou. Está aqui a luz. Também comprei uma água grande, caso a água ficasse sem dar. Tinham-me dito que podia acontecer, não sei. A luz voltou agora pelas 9, mais ou menos. Pelas 9 da noite. Acho que já passava um pouco, talvez. Portanto, era quando já estava a ficar de noite que voltou. E eu só ouvi as pessoas a gritar e a bater palmas. Então, calculei que fosse da luz. E foi da luz. E olhem, este dia foi mesmo completamente fora do que poderia esperar. Acho que nunca ninguém pensou que isto fosse acontecer. E assim, sinceramente, no início nós estávamos a falar disto assim, de uma forma leve e a rir-nos e tal, quando estava lá na faculdade e isso, mas com o passar do tempo, pronto, eu fiz o vídeo quando cheguei a casa, fiquei a ler um pouco, mas depois estava já a ficar assim impaciente porque não sabia o que é que estava a acontecer, não conseguia ver as notícias, não conseguia saber nada, não conseguia falar com ninguém. Foi mesmo uma sensação horrível e não estava a gostar mesmo nada. Ainda por cima eu tenho teste na sexta e eu tinha planeado estudar hoje e pronto, planeei já o estudo para a semana, para o teste, e não pude fazer nada porque eu não tinha muita bateria e eu
eu não sabia se gastava a bateria toda logo, porque estava com medo que continuasse a não haver eletricidade amanhã, por exemplo. No início, as pessoas estavam a conseguir usar os dados móveis e tinham rede, mas depois, agora durante a tarde, a partir de certa hora, mais ou menos a partir das 3h30, deixou de dar, pelo menos para mim, para as pessoas assim que eu agora estive a falar, deixaram de dar os dados móveis e a rede e... Enfim, eu não gostei nada de hoje, foi horrível este dia. Não quero nada ter uma experiência assim novamente. A sério. Agora vou passar o resto da semana com medo que isto volte a acontecer. Acho que amanhã vou imprimir as coisas todas que eu tenho para estudar para o teste. E agora vou estar sempre com a powerbank carregada, pelo menos nestes dias. Eu hoje tinha 50%, mas pronto. Mas não dá para nada. Para o computador e para o iPad é mesmo difícil. Para o telefone ainda carrega, mas... Do que é que isso adianta se não tem as coisas descarregadas, não é? Enfim. Mas eu senti que não tinha nada para fazer, ou seja, eu estive a ler, mas também não queria ficar a tarde toda a ler. Pelo menos não... Aborreço-me, então depois não tinha assim nada para fazer. Eu tenho um jogo de tabuleiro aqui em casa que é damas, mas não não ia dar muito jeito de estar a jogar e enfim, e não tinha assim mais nada para fazer que fosse assim coisas para entreter. Então fui ao supermercado. No supermercado, fui ao Continente, eles tinham assim algumas luzes lá ligadas, mas tinham também bastantes desligadas. E tínhamos de pagar com dinheiro, mas eles tinham lá uma máquina que dava para pagar com cartão, mas a senhora andava lá de caixa em caixa para quem precisasse. O que eu fiquei um pouco à toa, porque... E eu só comprei estas coisas porque só podia gastar 10€, que era o único dinheiro que eu tinha assim em mãos, porque não dava para levantar dinheiro das caixas de multibanco. E eles estavam lá a dizer nos microfones do supermercado que não tinham disponível o pagamento eletrónico. Portanto, só daria para pagar com dinheiro mesmo em espécie. Portanto, só comprei coisas até 10€. Estive a somar na calculadora do telemóvel. E olhem, vou agora estudar um pouco porque, enfim, não estudei nada, não fiz nada hoje das coisas que tinha planeado. Inclusive, ia ter um teste hoje de uma cadeira que agora eles vão remarcar. Sabe-se lá para quando, portanto, não vai dar jeito nenhum mesmo isto. E também não tive aula de inglês. Portanto, também é outra coisa, porque nós temos de fazer 30 aulas, até 30 horas de aulas. Ou seja, as aulas só vão agora... Ou temos, por exemplo, 3 vezes numa semana, ou então vai ficar mais perto da época de exames, o que não era nada bom. Não foi de toda uma boa experiência, não mesmo. E, sinceramente, eu agora, mesmo antes da luz se ligar, só me apetecia chorar, porque, não sei, não... Estava a ver que não ia voltar hoje, portanto, amanhã ia acordar, não ia saber de nada, ou seja, não sabia se ia para a faculdade, se ficava em casa, o que é que ia fazer, não tinha nada... Não conseguia fazer nada e saber nada. Então... Foi mesmo péssimo. Gostava de ter sido uma pessoa que tenha aproveitado isto para fazer coisas assim fora das tecnologias e isso tudo, mas eu tinha coisas planeadas que precisava de fazer, portanto isto não calhou mesmo nada bem. E não sei, não conseguia simplesmente ignorar a situação. Complicado. Vou agora estudar um pouco. Depois vou dormir, não sei se vou aparecer por aqui agora ainda antes de dormir, penso que não. Também já são quase 10 da noite, portanto, e eu hoje acordei às 6h30 da manhã. E é isso.
Amanhã, não sei se vou ter aula ou não às 9 da manhã. Mas vou acordar para estar na faculdade a essa hora, ou pelo menos, pronto, acordo e vejo mandar algum e-mail ou alguma coisa, se temos alguma informação. E é isso. Então, hoje já é o dia seguinte, terça-feira, agora são 2h53 e já há eletricidade, já está tudo a funcionar de forma normal e voltou tudo à rotina de sempre. E estou a ver agora várias coisas nas redes sociais e que as pessoas estão a postar, de certa forma, a romantizar o que aconteceu ontem, porque com isto tudo não haver eletricidade, as pessoas acabaram por ir para os parques pelas, das cidades e ficaram todas reunidas, amigos, famílias. Dava também bom tempo, o que ajudou. E as pessoas, pronto, estão a romantizar isso, a dizer que, pronto, que tivemos todos como era antigamente, reunidos, sem as novas tecnologias, mas as pessoas podem fazer isso sempre quando quiserem, ou seja, não acho mesmo que ontem tenha sido um dia bom, porque o facto de ter havido este apagão, assim, aparentemente de forma tão fácil, porque foi simplesmente uma falha que existiu num certo ponto da rede de distribuição que causou o apagão cá em Portugal, em Espanha, em sítios de França e Itália. Acho que também houve na Bélgica. Portanto, eu não acho mesmo que o dia de ontem tenha sido bom. Acho que é uma coisa muito grave e claro que as pessoas aproveitaram da melhor forma e acho que isso foi mesmo um ponto muito positivo, mas não acho mesmo que tenha sido um dia bom e que seja uma coisa que se deva estar a romantizar. Prontos. Eu gravei o vídeo ontem a falar sobre as coisas, não fiz assim nenhum roteiro nem nada, simplesmente falei o que me veio à cabeça e continuo a fazer isso, portanto é isto que eu tenho a dizer sobre o que aconteceu ontem e prontos.